Eita, que esse é um conteúdo que quando a gente explica em sala de aula, os alunos não entendem nada. Então a gente tem que arrumar um jeito de explicar, assim, bem didaticamente, o que foi isso, ou o que foram esses dois movimentos que eu vou falar agora. Reforma e contra-reforma. Estranho, né? Você reforma ou você contra-reforma? Não é? É que nem a revolução e contra-revolução, certo? Quando a fé virou trincheira e o verbo incendiou o mundo antigo, né? A Europa. Era o século XVI. Marquem aí. A Europa fervia em crises políticas, religiosas, morais. As igrejas estavam cheias, mas os corações, estes, estavam vazios. As indulgências que eram vendidas pela Igreja Católica prometiam o perdão, mas o povo já não via Deus nas moedas. Foi então que um monge alemão, observem, chamado Martinho Lutero, ousou desafiar o império espiritual do Vaticano. Não com espadas, não, era um monge, mas com palavras, sim. Lutero não queria destruir a fé, ele era um monge, queria apenas libertar essa fé da corrupção. Se Lutero vivesse hoje, estaria muito decepcionado. Mas voltemos aos séculos XV e XVI da Europa, certo? Então, Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E, sem saber, com esse gesto, acendeu o pavio de uma revolução. Uma reforma, chamada de protestante. A reforma protestante começou quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja. A reforma protestante não foi apenas uma ruptura religiosa, foi uma reconfiguração de poder, de pensamento, de mundo. Naquele tempo, religião e política eram inseparáveis. Reis buscavam a bênção papal para governar, e o Papa interferia em reinos como um soberano terreno. Com essa reforma, essa teia começou a se romper. Nasceram novas igrejas, luterana, calvinistas, anglicana, e junto delas um novo olhar sobre o trabalho, a riqueza, a liberdade. Tem um autor, um historiador, chamado Max Weber, século depois, disse o seguinte, que o espírito do capitalismo nasceu aí, na Reforma Protestante. Isso é uma longa história que a gente vai discutir mais para frente. Na ética do trabalho protestante, que via o sucesso material como sinal da graça divina. Enquanto isso, a Contra-Reforma, guiada pelo Conselho de Trento, professora, explica essa história de Contra-Reforma. Vocês acham que a Igreja Católica ia ficar calada diante da Reforma Protestante? Que eles iam deixar os protestantes se multiplicarem e as igrejas protestantes irem se multiplicando aí e não iam fazer nada para frear isso, ou para pelo menos tentar diminuir todo esse movimento? Então, o que foi a Contra-Reforma? Foi um movimento da Igreja Católica para tentar frear a Reforma Protestante. Então,
Reforma Protestante lutou contra alguns dogmas católicos, né? E a Contra-Reforma era a Igreja Católica tentando frear o movimento protestante. Será que vocês entenderam? Espero que sim, né? Muito bem, a Contra-Reforma, guiada pelo Concílio de Trento, de 1545 a 1563, reorganizava a Igreja Católica. Fundaram-se, assim, seminários, fortaleceu-se a tal da Inquisição, criaram-se ordens como a Companhia de Jesus e a pedagogia jesuítica, né? Jesuítas que vieram para o Brasil, foi resultado dessa Contra-Reforma, né? Nasceu como um espaço contra o avanço reformista. A Igreja Católica tentando frear esse avanço da Reforma Protestante. A Reforma e a Contra-Reforma não foram só disputas ideológicas, foram disputas de poder, de narrativa e de corpos. Enquanto uns buscavam a livre interpretação da Bíblia, outros defendiam o monopólio da fé. Mas ambos, protestantes e católicos, acabaram moldando o Ocidente. A alfabetização se expandiu, o pensamento crítico germinou e a noção moderna de indivíduo começou a tomar forma. O que antes era pecado virou debate. E onde havia silêncio, nasceu a palavra. Hoje, quando vemos discursos religiosos misturando-se novamente à política, é urgente lembrar: a fé é livre, mas o fanatismo é prisão. A história já nos mostrou o preço de transformar a espiritualidade em arma de poder. A Reforma Protestante foi o grito de um monge contra os abusos da Igreja. A Contra-Reforma foi a resposta de uma instituição que se recusava a morrer. Do conflito entre fé e poder, nasceram novas ideias, novas igrejas e nova era. 5 séculos atrás, um monge desafiou o império espiritual de Roma e mudou a forma como o mundo via Deus, o trabalho e o poder. Hoje, as vozes ecoam: até que ponto a fé liberta? E quando começa a dominar? Aqui está o ponto, gente. Até que ponto a fé consegue te libertar e em qual momento ela passa a te dominar? É aí que vocês precisam prestar atenção, na minha opinião. E você, acredita que a fé ainda pode ser revolucionária? Eu acredito. Ou o poder já a sequestrou de vez? Apesar de tudo que eu tenho visto, eu ainda acredito. E você? Essa foi mais uma gota histórica. Até a próxima.